A gente vai iniciar aqui uma breve revisão sobre termodinâmica. Só que para iniciar o nosso estudo, a gente vai precisar conhecer três grandezas: a energia interna, o trabalho e o calor. Vamos começar pela energia interna. Veja bem, para o modelo de um gás ideal, as moléculas elas são consideradas pontos materiais e entre elas não existe nenhum tipo de interação. Isso quer dizer que a energia interna de um gás ideal ele nada mais é do que a soma das energias cinéticas de translação dessas moléculas. E é possível demonstrar que a energia interna de um gás ideal ela vai ser dada por 3 meios de nRT. N é um número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura, logicamente, dada na escala Kelvin. Tá? Qual é a regra de sinais? A gente usa o seguinte como regra de sinais para energia interna. A energia interna de um gás ideal ela é uma função apenas da temperatura desse gás. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a temperatura aumenta, a energia interna também vai aumentar. E se a temperatura ela diminui, a energia interna também diminui. É claro que em processos isotérmicos, aonde a temperatura permanece constante, a energia interna também será constante. Vejamos agora como é que se calcula o trabalho realizado em uma transformação isobárica, que é aquela em que a pressão ela permanece constante. Então veja, nós temos aqui um recipiente. Esse recipiente ele contém um gás ideal e aqui nós temos um êmbolo, que nada mais é do que uma parede móvel. É claro que o gás ele exerce nesse êmbolo uma certa força. E como os gases são expansíveis, esse êmbolo ele se eleva, então essa força ela produz um certo deslocamento. Ora, sempre que força produz um certo deslocamento, existe realização de trabalho. E a gente sabe que, por definição, o trabalho de uma força constante vai ser o produto da força pelo deslocamento. Ó, daqui você tira que o trabalho ele vai ser igual. A gente sabe que a pressão ela vai ser a força dividido pela área. E daqui você tira que a força ela vai ser a pressão multiplicado pela área. Então, se você substitui essa força bem aqui, ó, fica força, que é pressão multiplicado pela área, multiplicado pelo deslocamento. Mas se você olhar com carinho para esse produto aqui, ó, esse produto é uma área da base multiplicada pela altura. Ora, área da base multiplicado pela altura, isso te dá volume, mas não é o volume inicial e não é o volume final. Quando você diz área da base multiplicado pela altura, que no caso é esse deslocamento, você está calculando essa variação que sofreu o volume. Então, área da base multiplicado pela altura, aqui nesse caso representa a variação de volume. E daqui você tira que o trabalho ele vai ser a pressão multiplicado pela variação de volume, tá? Agora cuidado, a gente só pode usar essa expressão se a pressão ela for constante, tá? Agora, qual é a regra de sinais? Como regra de sinal, a gente vai usar o seguinte: imagine que o gás ele sofreu uma expansão. Ora, se o gás ele se expande, então quer dizer que o volume final ele é maior
do que o volume inicial. Como a variação de volume é volume final menos volume inicial, então quer dizer que numa expansão a variação de volume ela é positiva. E se a variação de volume ela é positiva, isso me dá um trabalho positivo. Então, sempre que o gás ele sofre uma expansão, o trabalho será positivo. Nesse caso, a gente diz que o trabalho ele foi realizado pelo gás. Agora, e se o gás ele sofre uma compressão? Ora, se o gás ele sofre uma compressão, isso quer dizer que o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Como a variação de volume é volume final menos volume inicial, e se o volume final é menor do que o inicial, isso quer dizer que a variação de volume ela será negativa e, portanto, o trabalho será negativo. Então, toda vez que o gás ele sofre uma compressão, o trabalho será negativo. Nesse caso, a gente diz que o trabalho é um trabalho realizado sobre o gás. Você pode estar se perguntando assim, bom, se essa equação que a gente acabou de ver, que o trabalho vai ser a pressão multiplicado pela variação de volume, se essa expressão ela só pode ser usada quando a pressão ela é constante, como se calcula então o trabalho quando a pressão ela varia? Então veja bem, nós temos aqui um gráfico pressão versus volume e nós temos uma situação em que a pressão ela está variando. Nesse caso, para você calcular o trabalho, você vai ter que achar essa área sob a curva. Então, se você tem um gráfico pressão versus volume, a área que você encontra sob a curva, ela será numericamente igual ao trabalho realizado. Então, é dessa maneira que você calcula o trabalho quando a pressão ela varia. Uma observação muito importante que envolve energia interna e trabalho. Veja bem, a energia interna ela é uma função do ponto, ela não é uma função do caminho. O que quer dizer isso? A energia interna ela só depende do ponto de saída e do ponto de chegada. A energia interna ela não depende do caminho que se usou para se sair de A e chegar em B. Perceba, são dois caminhos diferentes, mas o ponto de saída é o mesmo para os dois, o ponto de chegada é o mesmo para os dois. Isso quer dizer que a variação de energia interna através do caminho 1 é exatamente igual à variação de energia interna pelo caminho 2. Agora, quando se fala em trabalho, é o contrário. O trabalho, ele não é uma função do ponto, ele é uma função do caminho. Ou seja, o trabalho realizado por um gás ou pelo um gás vai depender do caminho que se leva para se sair de A e chegar em B. Como esse gráfico, ele é um gráfico pressão versus volume, então você já sabe que nesse tipo de gráfico, a gente sabe que a área sob a curva, ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. Veja que a área debaixo da curva 1, olha só, a área debaixo da curva 1, ela é maior do que a área debaixo da curva 2. Então, se a área debaixo da curva 1 é maior do que a área debaixo da curva 2, isso quer dizer que o trabalho através da curva 1 é maior que o trabalho embaixo da curva 2. E, finalmente, a terceira grandeza relevante para a gente vai ser o calor. E aqui, basta você seguir a seguinte regra. A gente adota por convenção que calor recebido pelo gás, ele vai ser calor positivo. E calor perdido pelo gás,
ele é considerado um calor negativo. Veja, a energia interna, ela não depende do caminho, ela só depende do ponto, é uma função do ponto. Já o trabalho, ele depende do caminho, né, de A para B. O calor, ele é uma grandeza que também ele depende do caminho que se leva de A para B.